Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar desse tema, ok? Ex-escravo da Torre de Vigia, muito prazer, sou eu. E a lei da desassociação, tá certo? Ou as leis das desassociações. Quero pedir para você, dê seu like aí, tá? Eu tô vendo que muitos de vocês, né, bastante de vocês estão dando seu like, ok? Obrigado, muito obrigado. Também estão comentando, mas se inscreve também no canal, ok? Vai aí, ó, tá escrito aí, inscrever-se, clica em cima e aí você já vai estar inscrito no canal, tá certo? Pois bem, vocês lembram que eu fiz um vídeo falando ali das duas alianças, da velha aliança e da nova, ainda falei, olha, faça o dever de casa, aprendam bastante sobre a questão da velha aliança e da nova aliança, tá certo? Falei também aí do ano 70, da queda de Jerusalém. Esses eventos são muito importantes, não é? Eu quero gravar um vídeo no sábado, no domingo, então, falando daquilo que eu disse que seria uma bomba, né? Estou com muita expectativa de gravar esse vídeo, mas, no entanto, eu preciso, né, pavimentando o caminho para quando chegar ou no sábado ou no domingo, você já está bastante assim, digamos, preparados, né, receptivos, né, muito mais, digamos assim, favoráveis, tá, para entender. Não estou aqui, né, querendo fazer uma imposição que vocês têm que aceitar, tá certo? Eu acredito que alguns de vocês vão entender bastante fácil, outros vão ficar assim, talvez outros vão acabar até saindo, tá? Mas depois vão voltar porque vai ficar a semente lançada, tá certo? A pulguinha vai ficar atrás da orelha e se algum de vocês sair, eu acredito piamente que irão voltar, tá? Porque eu vou mostrar dentro da Bíblia, beleza? As coisas que eu vou trazer aqui. A bomba! Pois bem, então, vamos lá. Para nós entendermos a questão da desassociação das Testemunhas de Jeová e muitas outras coisas que acontecem não somente na seita das Testemunhas de Jeová, a mesmo em outras seitas, tá? Seitas realmente muito restritivas no nível aí das Testemunhas de Jeová, como é o caso da Congregação Cristã Brasil, tem ali suas doutrinas muito severas, né? Tanto é que lá eles ensinam o seguinte, dependendo do grau do pecado que você cometer lá, que a pessoa cometer, ela comete o pecado de morte. E muitos da CCB acabam tirando as suas próprias vidas, tá? Devido a essa ideia que eles colocam ali na cabeça da pessoa de que ela então não tem mais perdão diante de Deus, que ela pecou de morte. Tá? Então cada segmento vai ter aí os seus instrumentos de terror, de horror, de tortura psicológica, do medo. Tá? E a ideia desse canal, como o nome já diz, né? Eu quero fazer jus ao nome desse canal, é o canal da liberdade. É eliminar o medo, porque o próprio Jesus falou, tá certo? Aliás, acho que se não me engano, Pedro, o temor, aliás, o amor lança fora o temor, tá certo? E nós vemos que as pessoas se sentiam muito bem à vontade do lado de Jesus, porque Jesus não tocava o terror, tá? Pois bem, e também Jesus dava liberdade para as pessoas irem e virem, não ficava ali criando códigos e amarras para manter as pessoas próximas a ele e tal, sob o seu domínio, deixava bem à vontade. Ainda fazia até um incentivo, né? Até um convite. Vocês também não querem ir embora? Né? Então, o que acontece? Para nós entendermos bem essa questão da desassociação, nós precisamos entender bem o passado, porque a Torre de Vigia vai pegar essa questão da desassociação muito mais com base no que acontecia com a nação de Israel antiga do que propriamente o que o apóstolo Paulo disse. Tá? Porque, como eu já disse e vou repetir, a Torre de Vigia diz, né, que se eles pudessem de fato, e havia de fato, tá, de eliminar um transgressor grave, como eles dizem, seriam realmente eliminados literalmente. Tá certo? Então, como eles temem, logicamente, a justiça e tudo muito e todo um outro, né, para manter a torre cheia de pessoas, eles então diz que o isolamento, então, é uma aplicação, tá, o equivalente da pena de morte lá do antigo Israel. Tá certo? Bom, então para nós desmontar essa falácia, para nós desmontarmos então esse raciocínio entrincheirado, bem forte, né, filosófico e tudo mais, nós precisamos entender bem a nação de Israel. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da nação de Israel. Ok. Vocês devem se lembrar então que Deus deu leis, ok? Aquelas leis serviam de muros de proteção,
separava a nação de Israel das outras nações, tá certo? E Deus, então, ele instituiu ali um núcleo, tá? Que podemos até chamar assim de corpo governante. Ah, Wilson, mas você está dizendo então que o nome corpo governante ele pode ser bíblico? Pode, não tem problema. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam um. Então eles se tornam um só corpo. E eles vão governar quem? A família. Vão governar os filhos. Então ali é um corpo, tá? Que governa, um corpo governante. Então na nação de Israel, Deus ele instituiu um corpo governante, que era ali, a sede era no templo, tá? Em Jerusalém. Tinha ali os sacerdotes, tinha ali os levitas, tinham ali os escribas, enfim, todo um arranjo, tá certo? Que era o núcleo, então, legislador, controlador, tá? E tinha também o rei. Mas quem cuidava dos assuntos espirituais eram os sumos sacerdotes, tá certo? E ali tinha turnos. Agora eu não vou me lembrar quantos turnos tinham, mas ali funcionava 24 horas por dia, tá certo? Então, o rei, então, logicamente, reinava sobre a nação, mas tinha então ali o núcleo que cuidava dos assuntos espirituais e tudo mais, tá? Dos julgamentos e tudo que estava relacionado às leis e a aplicação das leis, tá certo? Em relação a uma coisa com a outra, julgamentos e tudo mais, tá certo? Em relação também à questão de pecados, né? De julgamento de pecados e assim por diante. Então tinha ali todo um arranjo, tinha que ter testemunhas, né, para poder ali avaliar o grau de pecado da pessoa e assim sucessivamente. Tinha mesmo situações em que eles não conseguiam, tá, achar a verdade, então eles consultavam até Deus. Então ele era jogado um tuminho, turim, uma coisa assim. Né? Era uma questão de Deus que acabava direcionando então para a direção certa, entendeu? E às vezes quando também tinha pecados enrustidos, escondidos, o próprio Deus revelava, como foi o caso daquele homem chamado Acã, tá? Porém, detalhes à parte, vamos, né, nos focar aqui, nos deter no que é mais importante. Então havia realmente um núcleo controlador, um corpo controlador, tá? Então a torre de vigia, ela pega, tá, esse movimento, essa coisa que tinha lá na nação de Israel, esse arranjo, né, por assim dizer, por melhor dizer, e trouxe isso para a atualidade. Então, considera ali um grupo de homens, considerado então como sendo o corpo governante, o corpo, não é, regente, tá? E aí então, tudo vem do corpo governante e a Testemunha de Jeová então tem tudo aquilo que o corpo governante decide como uma verdade absoluta, como leis irrevogáveis que tem que ser aplicada e tudo mais. Tá? Pois bem, então vamos lá. Então a nação de Israel, o que acontece? Ela era regida por leis. Como nós estamos falando aí de leis, tá? Ex-funcionário, ex-escravo da Torre de Vigia e as leis das desassociações. Então nós vamos deter aí nessa questão de leis, tá? Então, pensa bem, um monte de leis. Essas leis dadas pelo Criador, tá? Depois, logicamente que nós sabemos que com o passar do tempo, quando teve aquele período chamado interbíblico, onde muitos dizem que foi o período do silêncio de Deus, aí foi aonde surgiram as sinagogas, surgiram ali a seita dos fariseus, saduceus, enfim, uma série de seitas, tá? E ali então foi acrescentado mais coisas em cima da lei. Entendeu? Eles foram então sofisticando mais a lei, criando a lei, fazendo a lei ficar cada vez mais dura, mais pesada. E quando Jesus veio, a coisa já estava assim realmente desandada, tá? Já estava no extremo, tá? Então, o que acontece? Quando nós lemos a Bíblia e vemos a nação de Israel vivendo debaixo de lei, ou de leis, nós vemos que a coisa ali era muito complicada. Tá? Era bastante complicada. Tinham que fazer sacrifícios, tá? Enfim, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que ter aquela questão da higiene e tal, da pessoa com fluxo de sangue. Enfim, era uma série de coisas que faziam com que a vida deles fosse realmente assim, bem
bem amarrada, tá? Viviam debaixo de escravidão, tá? Eles eram escravos da lei, eles tinham que obedecer à lei, tá? Eles não tinham outra alternativa, eles aceitaram aquele termo. Quando Deus falou, olha, eu vou fazer um pacto com vocês, um acordo, vocês estão dispostos, todo o povo, toda a nação então gritou lá, disse, não, queremos, nós vamos cumprir e tudo mais. E ali então foi assinado então aquela aliança, o acordo, foi estabelecido então um pacto com eles, tá? Chamado de aliança, que agora nós chamamos de velha aliança, o velho pacto. Então, eles não poderiam errar a lei, e eles erravam porque eles eram pecadores. Além de serem escravos do pecado, eram escravos das leis. Tá? E antes de surgir a lei, o apóstolo Paulo ele fala isso, que quando não tinha lei, não tinha pecado, não tinha transgressão, porque não tinha algo sinalizando que eles estavam errando. Então eles faziam as coisas, tá? Mas não tinha nada que julgasse a eles, que pudesse julgar entre uma pessoa e outra, enfim, leis que pudessem então reger, governar toda ali a vida, não só, especialmente deles, né? Porque eles foram separados, tá? Então as outras nações, quando a nação de Israel era separada das outras nações, as outras nações continuaram sem leis, tá certo? Fazendo e deitando e rolando, eles faziam sacrifícios humanos, então não tinha, só que na nação de Israel já tinha códigos, né? Deus deu leis falando sobre essas questões, que eles não poderiam agir como as outras nações, adorarem ídolos, sacrificar filhos no fogo a outros deuses e tudo mais, tá? Então eles tinham leis bem específicas e bem claras que mantinham então a nação limpa dessas outras práticas e como já disse, separadas, tá certo? Mas o que acontece? A nação de Israel, nós precisamos entender que todo aquele arranjo que Deus fez com a nação de Israel, alguns podem dizer assim, mas Deus foi parcial, né? Ele escolheu uma nação, tá? E separou das outras. Mas nós não devemos esquecer que a nação de Israel, ela seria um canal, ela seria um instrumento que Deus queria e iria usar para abençoar todas as outras nações. Porque Deus falou para Abraão, por meio da sua descendência, por meio da sua nação que surgirá, todas as nações da terra serão abençoadas, todas as pessoas. Então a nação de Israel seria então esse instrumento. Mas para Deus então trazer bênçãos para toda a humanidade, ele precisava preparar um povo, ele precisava preparar, digamos assim, um agente, ok? Um núcleo, então, que pudesse estar bem estruturado para poder, então, ser exemplos e tudo mais, para poder, então, esparramar sobre toda a terra as bênçãos de Deus. Então, veja que Deus, a intenção dele era abençoar o mundo inteiro. Tá certo? Beleza. Mas aí nós vemos que a nação de Israel, tá, eles não conseguiam cumprir a lei perfeitamente. Isso aí também a Bíblia já dizia, né, já previa isso, que eles não conseguiriam, e a própria Deus já ficava dando promessa, virá um que vai vir, trazer libertação, tal, não é? Nós vemos aquela alegoria, por exemplo, dos dois filhos, vou bater de novo aqui nessa tecla, do filho da escrava e do filho da livre, do filho de Sara e o filho de Agar, um representando a Jerusalém de cima, e o outro representando, então, o filho da Agar, Ismael, representando a Jerusalém de baixo, a escrava. Tá certo? Então nós temos aí várias alegorias que Deus mandava lá na nação de Israel, mostrando, então, que haveria algo superior às leis. Então as leis mostravam, como eu já disse, as condições pecaminosas deles, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso, que eles não sabiam o que era cobiça, eles não sabiam o que era inveja, eles não sabiam questão de, por exemplo, de homicídio e tudo mais, porque eles não tinham lei. Mas a partir do momento que Deus manda a lei, agora eles passam a ter consciência, eles passam a perceber que eles estão falhando, não é? Em viver uma vida, digamos assim, leve, harmoniosa e tudo mais, enfim, santa, dentro dos padrões de Deus. E aí o que acontece? Eles precisavam então de libertação. Eles precisavam então da liberdade trazida por Jesus Cristo. Tá? E aí o que acontece? O que acontece? Alguns de vocês que estão chegando aqui agora, talvez não se lembrem, né? Talvez está um vídeo aí, eu vou fazer de novo. Alguns de vocês que estão chegando aqui agora, talvez não se lembrem, né? Talvez está um vídeo aí, eu vou fazer de novo.
para vocês entenderem. Tá? Então, para ficar mais claro, o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que a nação de Israel, ela era uma sombra, tá, das realidades. Então, lembrando que a sombra que está lá na parede, ela não é a realidade é aqui a minha mão. Digo de nota que para eu fazer uma sombra aqui, eu preciso ter um ponto de luz na frente da minha mão, porque senão não seria possível criar a sombra. Então você tenta entender o seguinte, lá em Apocalipse fala que Deus é a luz da cidade santa, ele é a luz da Nova Jerusalém. Então Deus incide luz sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, a Jerusalém de cima, e então essa Nova Jerusalém, ela projeta uma sombra aqui na terra. Entendeu? Então é necessário três coisas. Ponto de luz, no caso sendo Deus, a Jerusalém real, no caso a minha mão, e a sombra, que seria a nação de Israel. O apóstolo Paulo diz isso, que a nação de Israel era uma sombra da realidade. Então é muito bom e importante nós manter isso na cabeça. Porque para nós entendermos o nosso presente, a atualidade, o que nós estamos vivendo, é necessário entender o passado. Tá? E muitos ficam presos aonde? No futuro, esperando coisas acontecerem, tá? E ficam muito mais antenados no futuro, principalmente por meio da mídia. Ah, porque vai vir um cometa, porque que não sei o que lá que não vai acontecer tal. Ah, porque está surgindo um novo presidente, porque tá... E aí a maioria das pessoas da humanidade fica muito mais focado no futuro. Ah, porque previsões dizem não sei o que, as previsões de Nostradamus, o que eu sei, as previsões da mãe não sei o que lá, já dizendo isso, as previsões de enfim, né? Eu mesmo infelizmente essa pessoa, né, o Daniel Mastral, que acabou aí com a sua própria vida, ele também fazia previsões, ele ficava estudando os movimentos, não é, políticos e tudo mais, e fazia suas previsões. Muitos dizem que ele acertava muitas coisas. Mas então o que acontece? Nós temos que diminuir o máximo possível essa questão da nossa mente lá no futuro. Porque o que importa mesmo, tá, mais acertadamente, é nós ficarmos de olho no que aconteceu no passado, estudar o passado. Quem estuda o passado entende o presente e tem sucesso no futuro. Ok? Acho que alguém disse isso. Talvez eu até acabei parafraseando uma frase de alguém que disse isso. Tá? Algo mais ou menos nesse sentido. É mais ou menos assim. Se você quiser entender o seu presente, estuda o passado para ter, então, sucesso no futuro. Tá? Não sei se eu estou plagiando aqui. Beleza? Mas vamos lá. Então, para nós entendermos bem, batendo bem nessa tecla, o que nós estamos vivendo hoje, esses movimentos religiosos, essas novidades que estão acontecendo e tudo mais, e mesmo para entender a questão aí da torre de vigia e suas práticas, é necessário nós entendermos bem o passado, especialmente, eu acho que nem a palavra especialmente aqui caberia, mas talvez unicamente a nação de Israel, que é ela que vai contar a nossa história. E outra coisa que eu lembrei aqui, vocês sabiam que quando nós passamos a pertencer a Jesus, tá? Quando nós entregamos, quando nós passamos a ter fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, nós nos tornamos praticamente um judeu? Isso, o que você está dizendo? Que loucura é essa? Sim, a nossa mente, ela passa a ser praticamente uma mente judaica. O que Jesus era? Judeu, isso, perfeito. E Jesus vivia o quê? O judaísmo. Isso mesmo. Então, quando nós começamos a estudar a vida de Jesus, ler as cartas de Paulo, o que Paulo era? Judeu. Não é? O que Pedro era? O que Tiago era? Então, quando nós começamos a ler as cartas, os evangelhos, tá? A vida de Jesus e tudo mais, o seu ministério, nós passamos a ter uma mentalidade, uma mente judaica. Entendeu? Então vocês vejam a importância de estudar o judaísmo antigo. Não estou dizendo como eu já falei aqui, não estou falando dessa nação de Israel reinaugurada em 1948. Não é essa aí, enfim, uma hora eu vou falar algo aqui que não tem nada a ver. Muitos ficam aí dizendo, porque... Bom, não vou entrar nessas questões aqui agora, tá? Senão vai desfocar. Então, presta atenção. Tá?
A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, a partir do momento que nós começamos a ler a Bíblia, a partir do momento que nós passamos a entender as coisas através do Santo Espírito de Deus, nós passamos a ter uma mentalidade judaica, tá? Então, por isso que eu estou falando, quanto mais nós estudarmos as coisas lá da nação de Israel, muito mais nós vamos entender os movimentos que acontecem aqui na modernidade e vamos até prever alguns movimentos futuros. Tá? Não estou dizendo aqui de profecias como essas que acontecem aí. Eu digo no sentido de entender o nosso rumo, o nosso caminho e até mesmo o rumo que as pessoas estão tomando e nós podemos ajudar essas pessoas a se situar no presente, a manter ali o equilíbrio. Tá? E aí, como eu sempre falo, a necessidade do equilíbrio. Veja, não muito lá no futuro, como muitos vivem em excesso, também não muito lá no passado, como também muitos vivem em excesso, tá? Mas no presente, mantendo o equilíbrio, entendeu? Na atualidade, no presente, onde nós estamos vivos agora. Beleza? Então, eu vou falar bastante coisas aqui dos costumes judaicos, tá? Eu quero, dentro em breve, tá? Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eu quero já começar, por exemplo, fazer orações, entendeu? Eu tenho por objetivo também, Wilson, você não tem mais igreja. Não, assim, de 4 paredes, não. Mas eu tenho por sonho e objetivo fazer aqui, quem sabe, um domingo de manhã, uma ideia que eu estou tendo. Me ajuda aí nos seus comentários. Para nós, pelo menos durante 1 hora, cultuar o Senhor aqui. Fazer uma live e tudo mais. Nós temos talvez digamos, 20, 30 minutos de estudo bíblico e em seguida fazermos aqui uma adoração a Deus em conjunto, tá certo? Nós não é que nós vamos ser os desigrejados e tal, né? Que dê o termo que quiserem para nós, beleza? E eu vou mostrar para vocês também que esse tipo de relacionamento, de comunhão, tá? Mesmo que ainda seja por meio da internet, essas coisas assim, rede, por meio da rede, ela é benéfica, tá? Dá pra gente adorar a Deus ao vivo aqui, digamos, numa live, beleza? São ideias, conto com a ajuda de vocês, e como eu já disse, o canal vai criando corpo, nós vamos, né, nos progredindo, eu estou progredindo juntamente com vocês, porque, como eu já disse em outro vídeo, eu me desliguei do sistema religioso, porque eu tinha muitas coisas para falar, mas eu ficava me contendo para não chocar as outras pessoas, mas chegou uma hora que não aguentei, porque Deus vai incomodando. Ele fala, olha, você assume aí aquilo que eu te dei, tá? E é o que eu estou fazendo, beleza? Então veja que nós passamos a ter uma mente judaica, beleza? Tudo bem? Tá, Wilson, então vamos lá. Então você disse aí sobre a questão da desassociação. Então, nós entendendo bem a nação de Israel, batendo bastante nessa tecla aqui, para ficar bem martelado, vamos entender então por que as denominações pegam essas práticas e começa então a colocar na cabeça das pessoas. E aí, o que é que acontece? Olha que interessante também. Antes de eu falar isso, eu me lembrei aqui. Ou já falei, se inscreve no canal, dê o seu like. Se está gostando do vídeo, se inscreva. Já falei isso no começo? Beleza. Gratidão aí a Janaína Nogueira, que falou para eu colocar a chave Pix para dar uma força no canal. Obrigado. Isso aí já ajuda, sim, com água, luz e internet. Agradecer também a Ana Paula, que está apoiando bem aí na questão dos comentários, me ajudando aí a responder, né, os inscritos, mesmo os opositores. Agradecer também aí alguns comentários elogiando o canal, Ricardo Schroeder e muitos outros, se eu esqueço de algum nome, que não dá para lembrar todo mundo, mas ó, gratidão a todos, até mesmo a vocês opositores, porque os seus comentários também ajudam o canal a crescer, beleza? Ainda que seja comentários carregados ali de ódio, de fervor, tá? Não tem problema não, fica aí, pode... Aqui é feito de críticas e elogios, tá? Isso aí faz bem, nós temos que ter o equilíbrio, como eu já falei. Então, venha a crítica, venha os elogios, venha observações, venha conselho, como o Ricardo aí, Chorado, falou, para de enrolar e vai direto ao ponto. Então, vamos lá. Então, veja bem. Aí Jesus vem, beleza? Presta bastante atenção agora, por favor. Jesus vem e ele prega a lei. Ele vive a lei e prega a lei, ou seja, elimina a lei. E aí o que acontece? Muitos ficam titubeando, mas eu tenho que viver a lei, algumas coisas da lei. Nós temos seitas aí, por exemplo, que vivem algumas coisas da lei. Por exemplo, os que guardam lá o 7º dígito, né, adventistas do 7º dígito. Eles guardam, por exemplo, o sábado. Tá? Eles pegam então lá algo da lei
né? E aí diz, ó, só nós que guardamos o sábado, nós somos os únicos, vocês precisam ser da nossa para ser salvos. Se você não guardar o sábado, ó, tá fora. Né? É uma seitinha aí. Aí, mas que interessante, pega o sábado, mas você não vê eles apedrejando os pecadores em praça pública como acontecia lá na São Israel. Uai, é aquilo que eu falo, se é para viver a lei, então vive por completo, faz o sacrifício aos animais, faz tudo que a lei manda. Agora pega lá um cadinho, isso aqui é conveniente, já faz a gente já ficar diferenciadinho dos outros. Vamos pegar para nós? Vamos. Aí põe na placa lá e tal. Então somos dessa aqui. Aí, como eu falei no outro vídeo, como criar seitas. Aí vem o outro, pega lá mais um cadinho lá da nação de Israel, conveniente, né, tal, para aprender as pessoas, como a Torre de Ver faz, pega lá essas práticas aí, por exemplo, da desassociação, e vai aí tecendo essas teias de aranha aí complexa e tudo mais, né? Muito bem. Aí tem muitos que ficam, então, por que eu tenho que viver da lei? É certo pagar o dízimo? O dízimo é da lei, não vou pagar. Mas aí fica fazendo parte de uma igreja que fica ali pressionado a dar o dízimo. Entendeu? Às vezes dá porque tem que dar porque é pressionado. Você também não toca lá na banda, não participa lá de pregação e tudo mais, enfim, fica lá, né, correndo o risco de não participar porque não paga o dízimo. Beleza? E aí fica aquela. Mas então, por exemplo, a prática da desassociação, as testemunhas de Jeová vêm aqui, eu mesmo lá no TikTok, diz assim, não, mas isso é para manter a congregação limpa. A desassociação é Jeová limpando. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá? Se gritar pega ladrão, não fica meu irmão. Entendeu? Então, para manter a congregação limpa, todos nós somos pecadores. Os que são desassociados, muitas vezes, são pessoas que, creio eu, que na grande maioria são pessoas que amam a Deus. E aí, quando comete algo grave, aí fica aquilo martelando na cabeça delas, ela acaba se entregando. Mas porque o Tiago falou que tem que confessar. Aí achamos os anciãos, já chega para os anciãos, fala. Os anciãos que diz que guarda segredo. Vocês já entenderam, né? Eu fui amigo de ancião, fui servo ministerial. Eu sei que eu estou falando. Eu fui 2 vezes servo ministerial. Eu estava em via de ser ancião. Eu tinha muita amizade também com superintendentes. Tá? Eu sei disso aí. Todo mundo tem um amigo de confiança. E o que eu ficava sabendo dos podres? Muitas das vezes eu é que chegava e falava assim, irmão, o irmão é ancião. Não conta, não. Quando um ancião chegava para mim, Wilson, você é meu amigo. Aí eu já falava, eu não gostava. Todos os seres humanos são curiosos. Mas nessa parte aí eu me saía bem, tá? Ponto para mim. Porque quando um ancião chegava para mim e falava assim, Wilson, você é meu amigo, eu já começava, ele vai vir querer falar coisa da irmãzinha, lá do irmãozinho. Aí eu já me antecipava e dizia assim, irmão, ancião, é algo grave? Aí eu dizia, prefiro não saber. Sabe por que não? Porque depois isso aí explode, e aí, eu contei para o Wilson, mas você não contou só para mim. Você já deve ter contado isso para sua esposa, vai dizer que não. As são as primeiras a saberem. E são as primeiras para com isso. São pessoas de confiança, são carne, gente, são carne e sangue. Presta atenção. Entendeu? Às vezes eu falo assim, presta atenção, mas eu também já fui cabeça dura. Eu vou parar um pouquinho com isso, porque às vezes eu chego aqui, pelo amor de Deus, eu quero a minha mãe e tal. Mas aí depois eu fico pensando, fala, poxa, eu também já tive desse lado aí. Tá, eu vou tentar ser menos, tá bom? Então vamos lá, vou refazer, vamos rebobinar. No meu tempo era rebobinar. Então, esse negócio de confiar em anciãos para contar os pecados, porque eles são pessoas de confiança, porque eles têm que guardar segredo, eles têm que passar um cadeado na boca, isso é falácia. Então, vou ser mais brando. Então, pensa no que eu estou falando. Tá bom? Você que é testemunho de Jeová e vem aqui com sua... Pensa. Gostou? Foi um pouco mais... Beleza? Melhorou? Tá bom. Então eu vou evitar. Cabeça dura! Que eu também já fui. Então, voltando aí.
Aí fica essa questão, mas será o que nós temos que aplicar? Se tem uma congregação, tem que ter leis para manter a congregação funcionando, para poder manter a congregação limpa dos pecadores graves, impenitentes e tudo mais. É aí que tá. Então eu quero que você já compre seu saquinho de pipoca, tá? Ou compre aquela pronta de micro-ondas, beleza? Um copinho, uma garrafa de Guaraná, coloca aí, já deixa na geladeira para sábado ou domingo. Porque vai ser o vídeo que eu vou fazer falando sobre essas questões de leis. O que aplicar hoje, o que não aplicar. Será que está certo, então, ter um corpo governante? Veja, já falei aqui, não é errado ter esse termo como governante, porque, é como eu já disse, qualquer lugar, por exemplo, tem uma empresa. Dentro de uma empresa tem um corpo governante, um corpo gestor lá, tá certo? Aquilo é um corpo, é um conjunto, é um grupo de pessoas que estão, então, ali controlando a empresa. É um corpo governante. Então, esse nome corpo governante não se assusta não, beleza, aí até aí tudo bem, entendeu? Só não cabe essas coisas de escravo, fiado discreto, isso aí, isso é uma falácia, mas tudo bem. Então aí a pergunta é, será que é certo então ter um corpo governante ou um grupo, né, para poder então controlar, legislar e tudo mais, para manter uma igreja limpa e tudo mais? É isso que eu vou falar no sábado e domingo. Outra coisa que eu vou falar. E essas leis então do dízimo? Mas e as leis da santidade? Tá certo? Aí nós vamos falar o quê? Vamos citar um pouco Jesus, aí nesse vídeo eu vou colocar texto aqui, porque nós vamos considerar os textos. Pelo menos 2 textos chaves que vai matar a pau. Um que o apóstolo Paulo falou lá, quando ele dá aquele conselho, removei tal homem da congregação, e um outro que Jesus falou. Então nós vamos pegar esses 2. Pode ser que surja um terceiro aí, tá? Tem bastante, na Bíblia tem bastante, tem vários. Mas eu estou dizendo só para não ficar muita informação, certo? Então, se Jesus, vamos lá, recapitulando, tinha as leis lá na nação de Israel, a nação de Israel era uma sombra da Jerusalém de cima, tá certo? Jesus vem, cumpre toda a lei e tira a lei do caminho. Mas aí fica aquela questão, mas o que então viver da lei? Tá certo? E, como eu já disse, muitos pegam coisas da lei e vai criando seus segmentos religiosos, suas seitinhas, beleza? E aí vão aí mantendo as pessoas presas no medo, arrancando a gordurinha das ovelhas e tudo mais. Tá certo? Então nós vamos falar sobre isso. Ô Wilson, mas você vai dizer que não precisa de lei nenhuma? Calma. Calma, se acalme. Sábado nós vamos falar sobre isso, mas vamos lá fazer uma ilustração, tá? Pensa no seguinte, para vocês entenderem bem o papel da lei ou das leis lá do passado, para também entender muitas coisas do que as pessoas vivem hoje debaixo de leis ajeitadinhas, mescladinhas, melhoradinhas, abrandadinhas, tá? Outras com um pouquinho mais de temperos, que eles pegam lá do passado e acrescentam um pouco mais de tempero, tem outros que pegam lá do passado, mas dá uma abrandadinha, como é o caso, por exemplo, da Adventista sétimo dígito. É 7º dia, né? Dígito é 7. Aí pega lá, o sábado é bom servir. E eu vou falar pra vocês, uma coisa que eu lembrei aqui, ó, que eu esqueci de falar como criar uma seita, mas eu lembrei agora aqui. Obrigado, meu Deus, por me ajudar a lembrar, através do teu Santo Espírito. Eu estudei com os adventistas do 7º dia, eu estudei com mormons, estudei com... Quem tiver dúvida, pergunta aqui embaixo na área de comentário, Wilson, quantas religiões você já estudou? Aí eu passo a lista aqui para não citar aqui todas elas, porque senão ia ficar muito tempo. Mas eu estudei com os adventistas. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia é fantástica. A Bíblia, sendo o poder de Deus, a mente de Deus, tá? Que eu não canso de falar isso, ela é tão poderosa que mesmo que a pessoa pegue uma coisinha isolada, essa coisinha tem poder, porque vem da mente de Deus. E quando essa coisinha que é pego, que vem do produto da mente de Deus, e é aplicado de maneira errada, faz estrago na vida das outras pessoas. A culpa é da palavra de Deus? Não. A palavra de Deus é poder. A culpa é de quem pega uma porção desse poder e coloca isso na cabeça das pessoas de uma forma isolada e vai deixando as pessoas aí afastadas. Deus não afasta de nós. É nós que nos afastamos de Deus devido a essas coisas que são colocadas na nossa mente, essas baboseiras. Voltando aí então, eu quase me tornei adventista, porque, olha,
vão pegando uma coisinha aqui, é igual você, por exemplo, testemunho de Jeová. Eles pegam uma coisinha aqui, emenda aqui, faz uma rebuscada lá, conecta lá, pá. Quando você vai ver, tem uma teia, tá? Já foi feito um pano lá, um cobertor lá, todo tecido, e você já não consegue enxergar do outro lado. É assim que acontece. Aí o véu é colocado, tá? O véu é só digamos assim, que dá até para ver um pouquinho do outro lado pelos furinhos, mas outros é um véu que é um cobertor que você não enxerga nada, só fica tropeçando, que é o caso da torre de vigia. Mas olha, voltando aí, eu quase me tornei adventista, porque quase me convenceram de que eu olhava assim e falei, nossa, é mesmo, tem que guardar o sábado. Tem que, puxa. Mas Deus, na sua imensa bondade, me libertou disso. Olha, eu fui liberto dos mormons, eu fui liberto do Seixonoe, eu fui liberto. Falei que não ia falar, já estou começando a falar aqui. Da lista mas tem muitas outras. Eu fui liberto da CCB. Olha, me convenceram, você vê na CCB. Eu passei por muitas, entendeu? Deus foi me livrando todas elas. Eu acredito, hoje olhando para trás, Deus me permitiu passar por tudo isso para hoje estar aqui falando sobre essas coisas. Com autoridade, com a percepção de causa, com experiências, tá? Vivida na pele. Entendeu? Então, quase. Então, eu já passei por várias prisões. Eu tenho experiência em prisões. Mas, graças a Deus, agora eu sou livre. Uhul! Eu rompi recentemente. Nunca. Até vou falar aqui pra vocês. Tá? Novidades. É novidade isso aqui. Eu nunca, na minha vida, fiquei fora de um sistema religioso. Ou eu estava em um, ou eu estava em outro. Entendeu? Tinha N motivos. Tinha medo da solidão. Tinha que estar ali junto com as pessoas. E para você estar junto com as pessoas, você tem que falar a mesma língua. Você tem que estar inserido ali. Porque senão você não é aceito no grupo, no rebanho. Tá? E aí Deus foi me ajudando, foi me preparando. Eu estou fazendo aí um tratamento aí com a PNL, que está sendo muito bom, está me ajudando muito, reprogramar a mente. Tá? Porque nós temos capacidade. E nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a companhia de Jesus Cristo, nós temos Deus Todo-Poderoso. Tá? Você está falando da Trindade. Entenda como você quiser. Beleza? Não estou aqui defendendo Trindade. Falei de Trindade? É só porque eu falei. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo, nós temos Deus. Você já, já é adorador do Deus de três cabeças. Se contenha. Tá? Então, vamos lá. Então, é a primeira vez que eu estou rompendo. Eu estou sendo muito sincero aqui, franco com vocês. Nós estamos crescendo juntos. Nós estamos formando aqui algo novo. Mas, veja, não tenham medo. Mas esse cara está fazendo algo novo. Para onde está indo? Vai colocar coisa na nossa cabeça? Vai fazer confusão na nossa cabeça? Não. Tudo que eu estou falando aqui agora, eu estou... mas você não está lendo o texto bíblico. Mas, vocês também não são criança para ficar toda hora aqui. Tudo que eu já falei aqui, você já leu na Bíblia. Vai dizer que não. Então, vamos lá. Tudo que eu estou falando aqui... tem aí na Bíblia, tá? E tem harmonia, você sente, você ainda que não está entendendo, mas você sente que eu estou falando com franqueza, com alguém que tem autoridade na causa a qual eu estou empenhado, ok? Beleza? Então, o que acontece? Voltando aí na ação de Israel, as leis, fazendo a ilustração, o Ricardo Chorado vai dar um puxão de orelha em mim. O Wilson está desfocando de novo. Eu sou meio Pedro, sabia? De vez em quando eu saio do foco. Estou determinado aqui num ponto, daqui a pouco já estou em outro. Vamos lá. Então, a nação de Israel, os hebreus, tal, eles não tinham leis, como não, também as outras nações não tinham. Então imagina o seguinte, a ilustração. Você está com o seu carro numa estrada, tá? A estrada está livre. E você está ali, 60, daqui a pouco 70, 80, nossa, gostoso, estou pisando o pé, tá? A emoção está aumentando. E aí você vai a 1 milhão. Lá no determinado trecho tem uma transversal lá, um cruzamento. Beleza? Mas veja, não tem sinalização nenhuma na rodovia. Não tem nenhuma sinalização. Não tem nenhuma placa sinalizando nada. E aí você passa com tudo naquele cruzamento e lá vem um outro veículo. Morreu meio mundo. Você não vai ser julgado, condenado, porque não tinha placas legislando. Não tinha sinalização. Entendeu? Aí vão os peritos lá e falam, realmente, não tinha falha na rodovia.
para alertar e tudo mais, questão de limite de velocidade, questão de um cruzamento à frente e tudo mais, beleza? É assim que o mundo vivia antes de vir a lei. Viviam livres, uma estrada livre, as pessoas viviam aceleradas, fazendo o que bem dava na cabeça. Quando Deus manda a lei, quando Deus separa a nação de Israel e cria um pacto ali e manda as leis, agora eles tinham sinalizações. Ó, limite de velocidade aqui nessa via é tanto. Cruzamento a não sei quantos metros, a não sei quantos quilômetros, sei lá, metros. Cuidado, lombada à frente. Enfim, várias placas, como acontece quando você pega uma rodovia, tem lá, né? Cuidado, radar à frente. Então isso, agora, o que acontece? Quando você causa um acidente com uma estrada toda sinalizada, aí você já é responsabilizado. Porque você desconsiderou os avisos, desconsiderou as leis. As placas são leis, são legislações preparadas por um órgão legislador de trânsito. Entendeu? Aí você já passa a ser culpado e responsável. Mas antes você não era culpado. Você não tinha como ser condenado. Entendeu? Então o que acontece? As leis que Deus deu para a nação de Israel era justamente isso. Era para fazer com que eles vivessem mais, digamos, dentro de um equilíbrio. Respeitando os limites, respeitando os direitos dos outros. Tá? Ao mesmo tempo também apontava para um Criador merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, e não aos ídolos, como eles davam essas coisas para os ídolos. Tá certo? Porque você veja, se um órgão legislador que coloca as devidas sinalizações numa estrada, você é agradecido a esse órgão. Porque essas placas preservam a vida a sua, da sua família e também das outras pessoas das suas famílias. Entendeu? Então você passa a ser grato ao órgão que mantém a via bem pavimentada, bem sinalizada e assim por diante. Então os israelitas tinham motivos para serem gratos a Deus. Embora as leis faziam com que, conforme o apóstolo Paulo fala, enxergar as próprias misérias de si mesmo, mas ao mesmo tempo ela apontava para um Criador amoroso, que ele dizia, olha, escolha o caminho da vida, que traz bênção e assim por diante, né, e não o caminho da maldição. Ainda Deus incentivava eles a fazer as escolhas certas. Mas é aquilo. As leis, feitas ali, escritas nas tábuas, nas pedras e tudo mais, e depois nos pergaminhos e tudo mais, proibia muitas coisas. E é aquilo, quando vai se proibindo, vai se tendo vontade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E aí os resultados nós já sabemos. Vira e mexe, a nação de Israel estava caindo no desfavor de Deus. Entendeu? Então Deus, através das leis, mostrou que eles poderiam ter um alívio, iriam ter um alívio no futuro quando chegasse Jesus Cristo. Então, beleza? Então, na atualidade, o que nós precisamos entender é o seguinte, então, Wilson, mas aí, Jesus tirou a lei do caminho, acabou as legislações? Não tem mais legislações? As legislações não são necessárias, essas placas de aviso, cuidado, olha o radar, vai ter multa, entendeu? Multa pesada. Então, e aí? Vamos viver hoje, porque Jesus trouxe a graça, trouxe a liberdade e tudo mais, vamos viver então sem leis? Quem é que vai aplicar essas leis? São homens imperfeitos? Que vão criar leis, algumas leis que muitas instituições criam pesadas, acrescentam mais coisas em cima das leis que eles pegam lá do passado, tá? Mesmo coisas que o apóstolo Paulo disse, mesmo coisas que Pedro falou. E aí? Qual dessas leis nós vamos? Ou então aquelas mais brandas, que muitos têm aí suas instituições e vão abrandando, olha, isso aqui não vai ser mais isso, vai ser um pouquinho mais menos, entendeu? Como a Torre de Vidro está fazendo agora, né? A lei da dissociação era severa, 100%, agora diminuiu aí, né? 10%. Oi, seja bem-vindo, né? Visitante, seja bem-vindo. O salão do reino ama você, com o petisco que o escravo está te dando, as testemunhas de Jeová estão dizendo ama você. Fiz uma junção aí de um corinho aí do mundo cristão com essa questão do oi, seja bem-vindo.
Então, é o seguinte, nós vamos falar isso então no sábado. Que leis são essas? Que nós vamos viver livre, vamos fazer acontecer, vamos deitar e rolar, vamos pintar e bordar, porque não tem mais lei, Jesus trancou a lei. E se tiver, quais leis são essas que nós devemos viver? Aguarde, muito obrigado aí pela sua atenção. Se eu esqueci de falar alguma coisa depois no outro vídeo, eu lembro, dou aqui uma pincelada rápida, tá bom? Se inscreveu já no canal? Lembra que eu falei pra você se inscrever, se caso gostou do... Dá o like aí, dá o like, se inscreva, compartilhe o vídeo, comente, beleza? E aí também fale sobre isso aí, essa questão que mais pra frente, não precisa ser agora não, mais pra frente a gente pensar em alguma coisa aqui, nos reunir aqui, tá? E não vai ter nome, vai ser assim, Canal da Liberdade, então vai ser assim, Movimento, Grupo da Liberdade, não, nada disso não, tá bom? Muito obrigado e um ótimo dia.